Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Diana Morona. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar sobre funções de primeiro grau. Essa videoaula é a sequência de uma outra videoaula e nela a gente vai trabalhar algumas propriedades e características da função de primeiro grau. Então, vem comigo e presta bem atenção nessa videoaula. Zero da função de primeiro grau. Ele também é conhecido como a raiz da função. O que significa? É o valor de x que vai anular a sua função. E como que eu calculo esse valor de x? Você pode isolar o valor do x. No caso, o x vai ser igual a menos b sobre o a. Outra informação que a gente pode encontrar, o zero ou a raiz da função, é analisando o gráfico. E para a gente analisar o gráfico, para te observar onde é que está o zero ou a raiz da função, vocês vão olhar o valor do x, tá? Aonde a reta intercepta o eixo das abscissas, ou o eixo do x. Ele vai passar bem em cima deste valor. No caso, a gente pode representar como ponto menos b sobre a, que é igual a zero. Quer dizer que quando o y for igual a zero, o x vai ser o ponto onde a reta vai interceptar. Também ao lado contrário, a gente pode ver na questão do eixo y. Quando tu tiver a reta passar em cima do eixo y, nesse caso vai ser o valor de b da nossa função de primeiro grau. Sempre o ponto onde o gráfico corta no eixo y é o termo independente da função. E nesse caso, esse ponto vai valer 0 e b. Então, preste atenção comigo, nesse próximo ele mostra para vocês dois exemplos do que está acontecendo. Observe no exemplo ali, quando a intersecção da reta com o eixo y. Aquele ponto ali onde ela corta bem em cima do eixo y é o valor do b da nossa função de primeiro grau. E ali, aquele outro ponto que corta bem em cima do eixo x, o eixo das abscissas, é o nosso zero ou a raiz da função. Então, vamos para um exemplo, para vocês esse exemplo, eu tirei do livro didático de vocês, da página 68, é o 3A. E ele diz o seguinte, determine o zero da função fx igual a x sobre 3 menos 2. Quando pedir no problema para vocês localizar o zero ou a raiz da função, nada mais é que vocês vão encontrar o valor do x. Então, vocês podem fazer de duas maneiras, certo? A primeira maneira vocês já vão aplicar direto a forma, que o zero, ou a raiz da função, né? Deixa eu botar aqui do lado. O zero, ou a raiz da função, é quem? X igual a menos b sobre o a. Você vai ter essa função. Quem é o teu a? O teu a é 1/3, gente. E quem é o teu b? O teu b é menos 2. Então, você pode vir aqui, x é igual a menos 2 sobre o a, que é 1/3. Menos com menos vai dar mais, então a gente vai passar aqui para mais. E divisão de fração, a gente vai ter que permanece a primeira fração e troca a divisão por multiplicação e inverte a segunda. Logo, o zero, a raiz da função, vai ser igual a 6. Uma outra maneira de se resolver é você colocando, como eu estou falando zero da função de primeiro grau, quer dizer, um valor do x que anula essa função. Então, quer dizer que vai ser a f de x no momento que for igual a zero. Então, se eu fizer aqui, ó, x sobre 3 menos 2, porque fx vale x sobre 3 menos 2, vai ser igual a zero. X sobre 3 vai ser igual a 2. Multiplicando aqui pelas proporções, a gente vai ter 6. Então, são duas maneiras de você calcular o zero ou a raiz da função. Certo, pessoal? Nisso, quando der no problema, é a função para vocês. Mas se o problema não der para vocês, e ele der simplesmente o gráfico, a primeira coisa que vocês têm que observar no gráfico é que o zero ou a raiz da função, gente, é exatamente esse ponto aqui, ó, aonde a reta corta o eixo x. Então, se te perguntarem quem é o zero ou a raiz da função, tu vai olhar no gráfico e vai dizer que é 5, certo? E aqui, esse ponto onde intercepta o eixo y é o valor de b. Só que nessa questão aqui, a gente está tentando descobrir como é que encontra a lei da função baseada num gráfico. Então, primeira coisa, se é uma linha reta, então ela é uma função de primeiro grau.
E por notação matemática, ela vai ser fx igual a ax mais b, certo? O b é exatamente esse ponto aqui, gente, ó, o ponto onde intercepta o eixo y. Então, vou até sublinhar aqui para vocês, ó, é exatamente esse ponto. Então, o que que acontece? Aqui a gente já sabe que o valor de b é igual a 3. Agora, a gente tem que descobrir o valor do a, porque a lei da função é encontrar o valor do a e do b. Então, vamos analisar esse outro ponto aqui. Esse outro ponto aqui, quando ele intercepta o eixo y, o eixo x, desculpa, quer dizer que o y vale 0. Então, esse ponto é 5 e 0. Eu vou pegar esse ponto ali, o 5 e o 0, e vou substituir na minha função. Não se esqueçam que fx pode ser substituído por y. Então, aqui nós temos a função y é igual a ax mais 3. No lugar do y vai ser 0, no lugar do a é o que eu quero descobrir, no lugar do x eu vou botar o 5, mais 3. Aqui vai ficar 0, 5a mais 3. Isolando aqui a variável, fica aqui, vai ficar menos 3 igual a 5a, né, gente? Porque 0 menos 3, o 0 passando para o outro lado, ele está trocando a operação. Nesse meu caso, o meu a vai ser menos 3 sobre 5, porque o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a lei da minha função, ela vai ficar neste formato aqui, pessoal, ó. Concluindo, ela vai ser f de x igual a menos 3 sobre 5 mais 3. Observe que o meu a, ela deu negativo. Se o meu a é negativo, lembram daquele detalhe? Se o a é menor que 0, logo a minha função ela é decrescente. E observe que o gráfico está mesmo decrescendo, vindo para baixo, certo, pessoal? Então, é muito importante a gente conhecer não só a parte algébrica, mas também a parte que a gente chama geométrica ou a parte gráfica desta função de primeiro grau, que tu, analisando o gráfico, tu já consegue extrair bastante informações. Então, vamos continuando a nossa videoaula no próximo conteúdo. No próximo conteúdo, a gente diz que é o estudo do sinal da função de primeiro grau. O que é o estudo do sinal? Na verdade, vocês vão analisar quando é que a função está dando negativa, quando que a função está dando positiva e quando que ela está se anulando. Então, a primeira coisa, a gente faz o quê? Calcula o zero ou a raiz dessa função. A gente vai analisar onde é que a função corta o eixo das abscissas, ou o eixo x. Feito isso, quando a função ela é crescente, o estudo do sinal é de um jeito, e quando a função é decrescente, é de outro jeito. Observe que para a gente saber quando a função é crescente, o a é maior que 0, e quando ela é decrescente, o a é menor que 0. Então, quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Você vai colocar o zero a raiz da função. Quando ela for crescente, ela, deste lado aqui, ela vai ser positivo. Quer dizer o quê? Que a função ela vai estar crescendo, ela vai estar evoluindo. Quando ela for do lado de cá, qualquer valor do x que tu colocar do lado de cá, a função vai decrescer, vai dar negativa. Eu sempre falo para os meus alunos, ó, embaixo da sombra é positivo, no sol é negativo. Então, valores acima, ó, vou até mudar aqui a cor para vocês prestarem bem atenção. Valores acima do zero a raiz da minha função, a função vai dar positiva. Agora, valores abaixo, a minha função vai dar negativa. Então, nesse caso, como que a gente representa? Então, a função, ela se anula quando for o x for igual à raiz. Quer dizer, ela vai estar anulando aqui, ó. A função, ela vai dar positiva para qualquer x maior que a minha raiz, ou zero da minha função. E ela vai dar negativa para qualquer x menor que a minha raiz. E mas daí quando a função é decrescente, o que vocês devem fazer? Então, vamos lá para o próximo slide para entender. Nesse caso, agora a nossa função ela é decrescente. Segue a regra, gente, ó, embaixo da sombra é positivo, no sol ele é negativo. Então, você vai traçar
a reta, descobrir a raiz, onde é que corta, e vai colocar aqui é positivo e aqui é negativo. E aí tu vai fazer o estudo. Onde que a função se anula? Independente se ela é crescente ou decrescente, ela vai sempre se anular quando o x for igual à raiz dela. Agora, quando que essa função vai dar positiva? Para qualquer valores menores que a raiz. E ela vai dar negativa para qualquer valores maiores que a raiz. Eu acho que para ficar mais fácil para vocês, vamos fazer um exemplo. Então, acompanhe aqui esse exemplo que eu vou fazer. Eu peguei um exemplo do livro didático de vocês, da página 71, 3, certo? E eu peço para vocês fazerem o estudo do sinal dessa função. Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir quem é a raiz ou zero dessa função. Então, aqui a gente vai descobrir pelo zero e a raiz da função é a fórmula menos b sobre o a, certo? Aqui a gente tem o meu a é igual a menos 4 e o meu b é igual a 7. Substituindo aqui, menos, o meu b é 7, o meu a é menos 4. Menos com menos, gente, isso aqui vai dar mais, né? Mais 7 quartos. Pronto, aqui a gente já tem a raiz ou zero da função. Agora, a gente vai verificar. O meu a, ele é menor que zero. Então, a minha função, ela é decrescente. Você não precisa desenhar todo o gráfico, basta desenhar o eixo x. Então, aqui você vai colocar 7 quartos, o zero, a raiz da função. Como a função ela é decrescente, ela vai decrescer, ela vai vir desse sentido aqui, certo? E aí, o que que a gente faz? Eu sempre falo essa questão, né, gente? Embaixo da sombra é positivo, no sol é negativo. E aí, tu vai fazer o estudo. Quando é que a função, ó, fx vai ser igual a zero? Esse é fazer o estudo, gente, ó. Quando o x for igual a 7 quartos. A minha função vai ser positiva, quer dizer que ela está crescendo, tá? Evoluindo, quando for qualquer valor menor que 7 quartos. E agora, gente, eu vou fazer mais aqui no cantinho, apertadinho, vai dar. Quando que a minha função é negativa? Quando é que ela está decrescendo, diminuindo? Quando o meu x for maior que 7 quartos. Então, esse é fazer o estudo do sinal, é analisar quando que a função está crescendo e quando a função está decrescendo e quando que ela se anula. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Nesse caso aqui, ó, o estudo do sinal de uma função de primeiro grau. Então, vocês vão fazer o mesmo caso aqui, tá? Nós vamos descobrir quem é a raiz ou zero da minha função. Nesse caso aqui, o meu a é igual a 0,25. E o meu b não tem, ele é zero. O meu a, ele é maior que zero, então, por isso, o meu a, ele é crescente. Aí, aqui, vamos calcular o zero, a raiz da função. O meu b eu não tenho. E zero dividindo por qualquer coisa, vai dar zero. Gente, o zero não pode estar no denominador, mas ter zero no numerador, pode sim. Pronto, agora vamos calcular aqui, fazer o estudo do sinal. A minha raiz passa bem na origem, certo? Então, quer dizer que o meu gráfico, ele é crescente, ele veio para esse sentido aqui. Aqui é o eixo x, aqui é o meu zero, a minha raiz, e aí eu vou analisar. Gente, quando é que ele é positivo? Sempre quando está na sombra. E quando está no sol, ele é negativo. Então, agora eu vou fazer o estudo. A minha f de x, ela vai se anular quando o meu x for igual a zero. A minha f de x, ela vai crescer, ela vai ser positiva para qualquer valor que o x seja maior que zero. E a minha função vai dar negativa, ela vai decrescer quando o meu x for menor que zero.
certo, pessoal? Então, esses detalhes do primeiro grau, faz muito parte da questão de a gente interpretar, resolver os exercícios, entender o que está acontecendo e, principalmente, gente, analisar gráficos, tá? Muitas vezes um simples gráfico pode te trazer imensas informações, certo, pessoal? A nossa videoaula de função de primeiro grau ela se encerra aqui. Agora vamos fazer exercícios, praticar e com as dúvidas tirar com a professora junto lá na nossa sala de aula virtual. Certo, pessoal? Um beijo, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!